E aí, amigo apostador, Taça Rio chegando ao final, jogo aqui na quinta-feira, o Vasco numa situação bem complicada para buscar a classificação, vai receber o Madureira em São Januário, né, às 20 horas da quinta-feira. Para o Vasco avançar, além de vencer o Madureira, ele precisa que o Volta Redonda não vença o Resende, né? Se o Volta Redonda perder e o Vasco vencer, o Vasco avança para a semifinal. Se o Volta Redonda empatar, o Vasco tem que tirar uma diferença de saldo de 3 gols, né? Aí já fica uma situação bem complicada, vai precisar ir para cima aqui do Madureira. O Madureira é um time muito jovem, né? Começou bem contra o Resende, fez um bom primeiro tempo, principalmente os primeiros minutos, mas depois cansou e no segundo tempo, em vez de tentar segurar, não tentou segurar o resultado, né? Tomou 2 gols, acabou perdendo e ficou numa situação bem mais difícil, né? O Madureira chega com tantas possibilidades quanto o Vasco, né? Se ele vencer e o Volta Redonda empatar, ele avança, né? Ele tem uma situação até melhor que o Vasco, porque ele tem 1 ponto a mais, ele tem 6 pontos e o Vasco 5. Mas a situação do Volta Redonda fica complicada pela condição, né, de jogadores. São jogadores bem jovens, né? É um time sub-20, o Leandro Passos assumiu. Apesar da boa base do Madureira, o Vasco apresentou um futebol muito, muito bom, né? O Vasco contra o Macaé foi para cima, buscou o gol, achou o gol rapidamente ali, fez 3-0, 3 gols do Herman Cano, uma boa atuação do menino Vinícius, né, que substituiu o Marrone, foi uma peça assim, surpreendente do Ramon, né? O Ramon decidiu apostar no Vinícius, deixou o Bruno César no banco e apostou também no Felipe Bastos, que fez uma boa partida, né? A grande questão assim, do Vasco, antes até que eu fiz a análise pré-live, era esse meio campo mais lento se tivesse o Felipe Bastos e o Bruno César. Com o Vinícius, o Vasco ganhou mais profundidade, ganhou mais velocidade, então é um outro time do que nós tínhamos pensado, né? O Bruno César provavelmente vai disputar a posição com o Martim Benítez, que também foi bem, dentro do possível de um jogo assim, pelo que tinha, né, times parados há muito tempo, o Vasco foi bem, sobretudo no primeiro tempo. Segundo tempo, caiu o rendimento, o Vasco meteu bola na trave, poderia ter feito mais gols, mas o 3-1 ficou assim de bom tamanho. Fez até falta esses gols agora pelo saldo, né? O que atrapalhou o Vasco foi a vitória de 3-0 do Volta Redonda, né? Se o Volta Redonda tivesse empatado com o Fluminense, hoje o Vasco estaria numa situação bem tranquila para avançar para as semifinais, até pela questão do Madureira, ele só dependeria do seu resultado, mas com esse 3-0 do Volta Redonda deixou o Vasco numa situação bem complicada. Diante das odds aqui, o mercado ele já está subindo, sendo pressionado, está 1,75 o handicap para o Vasco, né? Ele abriu em 1,5 ao momento que eu olhei aqui nas casas europeias, que eu olhei pela DafaBet e também pela sportsbet.io. Minha dica aqui para esse jogo é a vitória do Vasco no primeiro tempo. Pelo que os times grandes mostraram nesse começo, exceto o Fluminense, o primeiro tempo é bem intenso. E aí no segundo eles fazem as trocas e diminuem um pouco. E o Vasco deve ir para cima, vai atuar novamente em casa. O Madureira é um time jovem, pode sentir essa pressão. É um jogo que vai ter uma mídia maior até pela essa volta de jogos, poucas opções aqui dentro do Brasil, praticamente só o Carioca, né, só o Campeonato Carioca sendo transmitido, então podem sentir isso. E o Vasco vai sem peso, né, o Vasco vencendo. O que acontecer, aconteceu, mas ele precisa vencer para pelo menos ganhar confiança, mostrar esse bom trabalho de início do Ramon, né? Para a diretoria fica a lição, né? Até de ter apostado no Abel, que desde o início assim foi mostrado que o Abel não tinha assim um perfil para treinar esse Vasco, né? O Abel é um treinador consagrado, teve ótimos trabalhos, mas hoje ele não tem a mesma coisa, por exemplo, que o Vanderlei, né? O Vanderlei Luxemburgo, ele estava fora, mas ele é um cara assim diferente assim do Abel, tem um jeito mais de lidar, mais sorridente, mais do povo, diríamos assim, e para aquele elenco do Vasco do ano passado era algo que cabia, mas o estilo do Abel não cabe assim nesse time do Vasco. Talvez se fosse com alguns jogadores mais experientes, poderia ter dado certo, mas
para o Vasco foi uma perda assim, de tempo e de dinheiro até, né? Porque ficou devendo para o Abel e pode até ter mais problemas à frente financeiros por causa disso. Mas foi um erro assim, e o Ramon está mostrou pelo menos em um jogo que o padrão que ele conseguiu dar ao time, um time mais ofensivo, mais leve, foi melhor sim para o Vasco. Então fica a minha dica, vitória do Vasco no primeiro tempo, tá pagando 1,72 aqui na Bet365, beleza? Um abraço, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu like.